Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. As empresas familiares desempenham um papel muito importante na economia brasileira. Segundo uma pesquisa do IBGE, 90% das empresas têm perfil familiar no Brasil. Elas são responsáveis por 65% do PIB brasileiro e empregam 75% da mão de obra no país. São números muito expressivos que mostram a força deste tipo de negócio. Mas a realidade das empresas familiares revela desafios próprios que só quem trabalha em família conhece. A boa notícia é que é possível contornar estes desafios e ter um negócio de família inovador, próspero e lucrativo. Você, ouvinte, tem um pequeno negócio familiar e quer saber como extrair o melhor dele? No episódio de hoje, eu vou conversar com o Semil Timene, que é consultor de empresas familiares e trabalha há 20 anos com negócios que têm esse perfil. Ele compartilha sua experiência no Instagram e em seu canal no YouTube. E hoje vai nos contar como micro e pequenas empresas familiares podem se destacar no mercado de alimentação. Seja bem-vindo, Semil. É um prazer te receber no podcast Negócio em Dia. Obrigado, Juliana. Obrigado a todo mundo que está aí nos ouvindo. Alegria estar aqui com vocês. Semil, para a gente começar, quais são os principais desafios enfrentados por micro e pequenas empresas familiares no setor de alimentação? Você bem falava aí, historiando o quão importante as empresas familiares para a economia do Brasil, Juliana. A verdade é que as empresas familiares têm esse grande propulsor de ser gerador de emprego e renda, muitas vezes a vida de uma família toda girando em torno de uma empresa. Além dos desafios, porque quando você fala 9 em cada 10 empresas no Brasil tem a característica de ser familiar, além do desafio que tem inerente ao segmento, ou seja, ao fato de que precisa ter gestão financeira, competição com as grandes redes, as grandes franquias, a flexibilidade para se adaptar às mudanças que a gente sempre tem no mercado, o componente familiar traz a característica da preparação para a sucessão familiar. Eu costumo dizer, eu acredito que quem está nos ouvindo há de concordar, que uma empresa ela só tem 3 caminhos. Um é crescer, o outro é haver a sucessão por alguém da família ou por algum profissional no mercado. E a terceira é fechar. Infelizmente, muitas empresas familiares brasileiras, por não se prepararem para esse crescimento com a possibilidade de sucessão, elas terminam fechando na primeira geração. Os números também são bem grandes no Brasil para essa característica e tudo significa dizer que precisa, sim, olhar o componente aí da questão da sucessão familiar, sucessão empresarial, como algo muito importante se quiser a prosperidade da empresa e o legado construído pela primeira geração, ele poder continuar pela segunda, terceira geração, enfim, com um tempo maior. Eu vejo muitas vezes com uma certa admiração empresas na Europa que vão ali na 12ª geração. A gente é um país muito jovem, Juliana. A verdade é que a gente ainda é muito jovem, 500 anos perto de um país com a cultura europeia ainda é muito, muito pouco. Mas sim, a gente precisa ter a cultura de perpetuar as empresas familiares, porque é o legado aí de uma família que está em jogo. Com certeza. Então, agora que você falou destes desafios, eu quero saber quais são as principais vantagens em ter um pequeno negócio em família. Olha, aí sem dúvida nenhuma, quem está aí está vendo, está sentindo o sorriso que jogou no meu rosto essa tua pergunta. Porque a empresa familiar tem um componente do amor e nós somos uma cultura, o brasileiro é uma cultura de querer estar junto daqueles que ele gosta, de estar junto com a família. Então, essa característica, que é sem dúvida nenhuma singular, para empresas que você tem ali sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, é a possibilidade de você crescer e se perpetuar através deles. Agora, tem também as características um tanto quanto negativas. Afinal, às vezes é difícil dialogar com marido e mulher, às vezes também é difícil dialogar quando ele é meu sócio dentro da empresa. Então, é importante que
algumas ferramentas e algumas formas de lidar com esse tipo de relacionamento também sejam aplicadas à empresa familiar. Então, vamos agora para uma pergunta de milhões, né? Já que você entrou nessa questão. Como que a gente faz para administrar os conflitos em uma pequena empresa familiar? Olha, Juliana, de milhões, mas eu não vou cobrar nada nesse bate-papo. Agora, só porque essa turma boa está nos escutando aqui. Conflito. Eu vou dizer uma coisa que pode doer no ouvido de alguns e até incomodar, mas conflito é importante. Um grande autor já dizia que numa empresa em que um fala e 10 balançam a cabeça concordando, significa dizer que 10 são dispensáveis. O conflito é importante. O conflito muitas vezes me faz, como líder, como gestor, acordar para determinados problemas, determinadas coisas que eu não estou desperto. Agora, a grande questão é como dialogar em meio às diferentes opiniões. Aí sim, a maturidade de saber conciliar as minhas opiniões com a opinião daquele meu par, quando se trata de sócio, ou daquele meu filho, ou com aquele meu pai, né? Então, essa é a grande questão. E a grande questão passa, sim, por saber dialogar em meio ao conflito. E aí vai desde a abertura, a maturidade, a questão de... Eu tenho uma frase que a gente repete como mantra para as empresas familiares que a gente acompanha. E a frase diz assim: pode não ser do jeito que eu gostaria, mas estou disposto a apoiar a decisão tomada. Eu vou repetir: pode não ser do jeito que eu gostaria, mas eu estou disposto a apoiar a decisão tomada. Isso não significa dizer se anular, significa dizer, muitas vezes, dialogar para que aquela opinião minha, se ela não foi a vencedora naquela oportunidade, que ela possa, por exemplo, no diálogo, dizer: tudo bem, pai, fica do jeito que você está querendo, mas eu queria voltar a esse assunto daqui a 6 meses, pode ser? Olha, vamos, já que vocês decidiram ir por esse caminho, que tal se a gente fizesse uma revisão sobre essa decisão daqui a tanto tempo? Isso não significa dizer viver cedendo. Na hora que eu precisar, eu tenho que sim dar um tapa na mesa e dizer: me escutem, eu preciso falar. Às vezes até dizendo: não vamos conversar hoje, vamos conversar amanhã ou próxima semana. Mas sempre que possível, buscar repetir o mantra. Pode não ser do jeito que eu gostaria, mas eu estou disposto a apoiar a decisão tomada. E ainda falando de conflitos, vamos ver se o diálogo ainda seria o caminho. Vamos fazer de uma pergunta um pouquinho mais específica. Hoje existe essa questão de choque de gerações, né, no mercado de trabalho. Então, assim, na mesma empresa pode ter os chamados milênios, a geração Z, a geração X. Então, como lidar especificamente com conflitos de geração em empresas familiares que têm 2, 3 ou até mais gerações trabalhando juntas? O diálogo ainda é o meio, é o caminho? Como que você vê isso? Pois é, olha, parece dura a palavra que eu vou falar, mas o que importa é o resultado. Não é matando, não é roubando, não é enganando, lógico, isso até não se sustenta no longo prazo. Mas o que importa é o resultado. E às vezes o resultado que eu gero, eu sou uma geração X. Às vezes a geração X, ela trouxe a empresa até aqui. Eu estou falando aí da turma que é cinquentona, está aí na casa dos seus 60, 40 e muitos. Nós fomos capazes de trazer a empresa até aqui. Só que muitas vezes a minha empresa ela tem que se preparar não só para atender o presente, como o futuro. E aí é importante o diálogo. Se o diálogo é a grande solução para os conflitos, o diálogo também é imprescindível para lidar com as mudanças que são inerentes ao mercado. Eu preciso, como líder, e aí eu falo para quem está nos escutando aí, que é líder, que é o gestor, a cabeça de uma empresa familiar, você precisa ter a flexibilidade e a adaptabilidade como pressupostos ao reconhecer nas gerações que estão aí, agora já adentraram no mercado de trabalho, seu filho aí na casa dos 20, dos 30 anos, você escutar e envolver ele de tal forma no processo de decisão que você possa ter a riqueza dessa nova geração. Sim, se o que importa é o resultado, repito, sem matar, sem roubar, sem enganar, mas o que gera resultado é o que importa, você tem que focar em não fazer do jeito que você quer, e sim do jeito que tem que ser feito. Essa é um grande desafio para principalmente os fundadores de empresas familiares, que muitas vezes vêm com aquela arrogância de dizer:
eu troquei suas fraldas, ou na escola em que você estudou eu fui expulso, coisas do tipo que ofendem os filhos e que, no fundo, termina criando só mais animosidade. O que importa, gente, é progredir. Diálogo, ceder, aprender a ceder e repetir sempre esse mantra. Pode não ser do jeito que eu gostaria, mas estou disposto a apoiar a decisão tomada. Ótimas dicas, Semil. Então, agora falando um pouquinho de finanças, como separar as finanças pessoais das finanças da empresa quando o negócio é familiar? Eita, que agora vai essa da pergunta daí, eu tenho certeza que muitos vão pegar e vão mandar para todo mundo no grupo da família. Olha só, gente, de cara dizer assim, papai e mamãe, vocês que fundaram uma empresa, que trouxeram muitas vezes o conforto da sua família através do que a empresa proporcionou. É dizer que precisa separar de cara as finanças de casa com a do trabalho. E é dizer para os filhos que vocês precisam viver dentro de um orçamento que agora não é mais mesada de papai e mamãe. Agora é o prolabore, se você sócio for da empresa, ou o salário, sim. E aí, papai, você pode virar a mamãe e dizer, não, mas eu queria que meu filho ganhasse mais do que o salário. Eu gostaria que... E o salário, lembrando, sabe, Juliana, é sempre proporcional ao que o mercado paga. Se meu filho ele é um vendedor da minha loja, ele tem que ser remunerado conforme os outros vendedores da minha loja. Ah, mas eu gostaria de que meu filho recebesse mais. Aí a dica preciosa que eu vou deixar aqui para vocês. Trabalhem a divisão do lucro a cada trimestre, semestre ou mesmo anualmente, mas que seja fruto do resultado da empresa e não simplesmente porque você quer que seu filho pague a mais, receba mais. Uma outra grande desafio que a gente tem muitas vezes nas empresas familiares é a disparidade entre filhos, salários diferentes. Às vezes porque ocupam, sim, funções diferentes, ou muitas vezes porque, infelizmente, a realidade de muitas empresas, eu já escutei testemunhos do tipo, não, porque meu filho tem 4 netos, me deu 4 netos, ele tem mais custos do que meu outro filho que é solteiro, e por isso que ele recebe mais. É a realidade de muitas empresas familiares, mas esse não pode ser o critério. O critério tem que ser, antes de tudo, o que o mercado paga por uma função como aquela. E se você quiser, como dono da empresa, pagar mais, você pode dividir lucros da empresa, resultados da empresa, ou mesmo chamar de mesada. Mas entenda, uma coisa é o que a empresa pode pagar para alguém sentado naquela cadeira. E sempre, sempre, Juliana e meu caro que nos ouve aí, sempre separar finanças pessoais de finanças da empresa. Eu acho que esse deve ser um dos pontos chaves, né? Um dos pontos mais difíceis, inclusive, entre as famílias, quem está à frente das empresas, né? É verdade, viu, Ju? Deve dar muita briga, deve dar muito conflito. E a gente não dá para falar de empresa familiar sem falar em sucessão. Então, muitas vezes, o fundador da empresa ele fica à frente do negócio até onde é possível, mas por conta da idade ou outras questões, acaba tendo que passar o bastão em algum momento. Então, como planejar uma sucessão tranquila e positiva para a empresa e todos os envolvidos? Excelente pergunta. E você falou aí 2 coisas que eu quero destacar. É o planejar e o tranquilo e positivo. Olha, o planejar significa parar para pensar. Muitas vezes eu vejo uma certa resistência dos fundadores, das fundadoras de empresas familiares, porque quando a gente fala em sucessão, eles pensam logo que a gente está falando de morte. E não, ninguém está falando de morte. Está falando em organizar a sua empresa para que o seu legado profissional, empresarial, seja perpetuado pelas gerações. Ao mesmo tempo que, para você ter o coeficiente aí do tranquilo e positivo, você tem que fazer isso de maneira dialogada, preparando, identificando primeiro os talentos dentro da sua empresa, da tua família, identificando quem tem vocação para o quê, identificando, e é por isso que muitas vezes nos contratam, porque é às vezes que muitos membros da família eles têm a liberdade de falar de maneira muito clara o que eles pensam sobre o futuro da empresa familiar. Eles, às vezes, têm, sim, uma certa restrição de conversar com o pai ou com a mãe sobre o que querem fazer no dia que os pais
eles se afastarem do dia a dia. Tem uma frase que angustia muito papais e mamães fundadores de empresa ou segunda geração que estão preparando aí a terceira geração. A frase é assim: você quer trabalhar daqui a 10 anos da mesma forma, na mesma intensidade que você trabalha hoje? Porque eu não quero acreditar que alguém aí na casa dos seus 60, 65 anos quer chegar aos 75 trabalhando da mesma forma, com a mesma energia. E aí é preciso preparar, não é para sair do dia a dia da empresa, mas sim para sair de repente do campo de futebol e sentar no banco de treinador. Muitas vezes ocupando uma função estratégica, muitas vezes mais importante e relevante, porque hoje você tem alguém para fazer aquilo que precisava ser feito, aquilo que era indelegável. E naquela oportunidade que um filho ou um sucessor, um neto, ou alguém que veio sentar naquela tua cadeira de presidente, de fundador, ele faz tão bem, ou ela faz também, é importante, Ju, eu falar isso aqui, se metade da população brasileira é formada por mulheres, nós queremos ver a metade das sucessoras sendo mulheres. Hoje a gente ainda vê, num país muito machista, ele preparar a sucessão na figura do homem. Por que não mulheres também? Então, que essas mulheres ou homens, independente do sexo, independente inclusive da idade, o que tem que ser levado em conta nessa oportunidade é, sim, identificar, desenvolver os talentos dentro da empresa para que eles se identifiquem com aquela cadeira que precisa ser ocupada. Afinal, se, por exemplo, você tem uma panificadora, você quer que o seu padeiro seja o melhor padeiro que ele possa ser. Se você tem um restaurante, você quer que o seu cozinheiro seja o melhor cozinheiro que ele possa ser, por que o seu diretor de marketing, o seu diretor financeiro da tua empresa não precisa ser? Ele vai sentar na cadeira de diretor de marketing porque é teu filho e não porque ele é o melhor que pode se sentar naquela cadeira. Então, preparar isso daí de maneira clara, transparente, para que todos os membros da família, os funcionários da empresa entendam o que está acontecendo. É uma preparação planejada, com tempos, anos de antecedência, que isso possa ser, sim, feito para que, ao final do processo, possa se comemorar uma sucessão tranquila e positiva. E, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do episódio, então vou te mandar mais uma última pergunta. Como profissionalizar um micro ou pequeno negócio familiar para que ele se destaque no mercado de alimentação? Pois é, olha só, você falou uma frase que para muitos ela foi entendida, até porque foi entregue, traduzida de maneira errada do inglês lá na década de 90, na década de 80, e ainda muitos entendem de forma errada, que é a história da profissionalização da empresa familiar. Profissionalização é isso que eu estava construindo com você agora há pouco. É fazer sentar na cadeira o melhor profissional que o teu membro da família, o teu sobrinho, o teu filho, o teu irmão possa ser. A ideia é que não é o membro da família que decide onde quer sentar, mas sim a cadeira que decide quem pode sentar nela. E isso significa dizer que os jovens precisam ser capacitados, treinados, eles precisam mostrar qualidade, competência para sentar naquela cadeira. Precisa, sim, ser investido em treinamentos, capacitações, que às vezes é de médio e longo prazo, sabe? É preparar aquela pessoa para que, ao sentar naquela cadeira, ela possa ser o melhor profissional. Então, profissionalização não é simplesmente demitir todos os membros da família e contratar profissionais no mercado, como um dia foi dito e foi mal interpretado isso lá atrás. Não, o melhor contexto, o melhor conceito que a gente pode trazer é isso. É formar o teu membro da família, o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, o melhor profissional que ele possa ser. Para daí, sim, ao longo de anos, ao longo de um tempo, você preparar um sucessor que pode ser até melhor do que você, ocupando a função dessa empresa, que afinal é o seu grande legado, quando você não quiser mais trabalhar no dia a dia dela, ou quando você quiser fazer outros desafios dentro da própria empresa, como eu brinquei, mas uma brincadeira séria, de você sair do campo de futebol e sentar no banco de treinador.
Adorei as dicas e todos os ensinamentos que você compartilhou, Semil. E eu sei que esse assunto rende muito e que você aborda vários temas interessantes nas suas redes sociais. Então, por favor, deixe aqui seus contatos para que os ouvintes continuem aprendendo com você. Maravilha. Olha, Juliana, agradecendo aí a oportunidade de bater um papo com você e levar essas ideias aí para todos os ouvintes. Dizer que podem me encontrar lá no @Semil Timene. Se escreve do jeito que eu estou falando, é difícil, é um nome de origem libanesa, mas Semil Timene, se você botar lá o Semil, já vai aparecer fácil lá no teu, S-E-M de Maria I-O. E também tem o @Timene Consultoria, que é a nossa empresa de consultoria especializada em empresa familiar. Obrigado, viu, pelo bate-papo. Obrigada, um abraço e até mais. E assim nós chegamos ao fim deste episódio que tem patrocínio de Arrifana, Coca-Cola e Sadia. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais, no Instagram Academia Açaí Oficial e no Facebook Academia Açaí. Até a próxima!